Fui demitida da empresa da minha família. Você é igual seu pai, minha tia disse. Sem ter para onde ir, fui para a casa destruída que meu pai deixou. Mas lá encontrei um segredo que mudaria tudo. Assine aqui. E por favor, não faça cena. Eu não tenho tempo para o seu choro hoje. Aquelas palavras pairaram no ar-condicionado gelado da sala da presidência, cortando o silêncio, como uma lâmina. Minha mão tremia tanto que a caneta escorregou entre meus dedos e bateu na mesa de vidro maciço. Eu olhei para o papel à minha frente, depois levantei os olhos para encarar a mulher sentada do outro lado. Minha tia, a irmã do meu pai, a mulher que eu chamava de família. Ela nem sequer se dignou a levantar o olhar dos relatórios que lia. Para ela, destruir minha vida era apenas mais uma tarefa burocrática de uma terça-feira qualquer. Tia, por favor, minha voz saiu falha. Um sussurro rouco que eu mal reconheci. Eu dediquei os últimos 5 anos a este lugar. Eu dobrei as vendas do setor de cosméticos naturais. Os números estão aí. Isso não faz sentido. Ela finalmente parou. Retirou os óculos de leitura com uma lentidão calculada e cruzou as mãos sobre a mesa. O olhar que ela me lançou não tinha raiva. Era pior, era desprezo. Um desprezo frio, antigo, algo que ela parecia guardar há décadas. Números podem ser manipulados, Denise. Mas competência? Classe? Isso nasce com a pessoa. E você... Ela soltou um suspiro cansado, balançando a cabeça negativamente. Você não tem. A diretoria concorda comigo. Sua gestão é fraca, sentimental. Você não tem pulso para estar aqui. Estamos limpando a casa, tirando o que não serve. Senti um nó na garganta tão apertado que doía respirar. A injustiça queimava meu rosto. Eu sabia que aquilo era mentira. A diretoria me adorava, ou pelo menos respeitava meus resultados. Aquilo era pessoal. Sempre foi. Eu não tenho para onde ir, confessei, engolindo o orgulho, porque o medo falava mais alto. O apartamento, ele é funcional da empresa. Se a senhora me demitir agora, o apartamento deve ser desocupado até amanhã ao meio-dia. Ela me interrompeu, voltando a colocar os óculos. Já mandei trocarem as fechaduras eletrônicas a partir desse horário. Amanhã? Mas tia, eu sou sua sobrinha. Levantei da cadeira, o desespero tomando conta. Você vai me colocar na rua? Por quê? O que eu te fiz? Foi então que ela disse a frase que ecoaria na minha mente por muito tempo. Ela se inclinou para a frente e pela primeira vez vi uma emoção real em seu rosto. Nojo. Você não fez nada, Denise. Esse é o problema. Você é medíocre. Você carrega o mesmo sangue fracassado do seu pai. Ela cuspiu as palavras. Ele também achava que podia brincar de empresário com aquelas ideias ridículas e aquele coração mole. Ele morreu sem nada. E você está indo pelo mesmo caminho. Eu estou fazendo um favor a você. Aprenda a viver na realidade, longe do meu dinheiro e da minha empresa. Você nunca terá sucesso nos negócios. Aceite isso. A menção ao meu pai foi o golpe final. Ele tinha sido um homem bom, criativo, gentil. Morreu quando eu ainda era jovem, deixando pouca coisa material, mas muitas lembranças de amor. Ouvir aquela mulher, que construiu seu império em cima de sabe-se lá o quê, falar dele daquela forma, tirou minhas forças para argumentar. Eu não queria mais estar ali. Eu não queria respirar o mesmo ar que ela. Assinei o papel. O risco saiu torto, feio. Saí da sala sem olhar para trás, passando pelos corredores onde colegas de trabalho, pessoas com quem almocei por anos, baixavam a cabeça para não me encarar. A notícia já tinha se espalhado. Ninguém veio me abraçar. Ninguém perguntou se eu estava bem. No mundo corporativo que minha tia criou, a lealdade durava apenas enquanto o contra-cheque caía. As horas seguintes foram um borrão febril. Corri para o apartamento funcional. Não era meu lar, nunca foi. Era um lugar frio, decorado por arquitetos da empresa, onde eu apenas dormia para acordar e trabalhar mais. Comecei a jogar minhas roupas em malas, sem dobrar. Livros, alguns porta-retratos, meu notebook pessoal. O que não cabia nas malas foi para sacos de lixo, preto. Enquanto eu empacotava minha vida, o telefone não tocou. Nenhum amigo da alta sociedade, nenhum primo distante. Eu estava sozinha. Quando fechei a porta do apartamento pela última vez,
Deixando a chave na portaria, senti um vazio imenso no peito. Eram 5 da tarde. O céu estava cinza, pesado, prometendo uma tempestade. Entrei no meu carro, um modelo popular que, graças a Deus, estava quitado e em meu nome, a única coisa que minha tia não podia tirar. O porta-malas estava cheio, o banco de trás abarrotado de sacolas. Sentei no banco do motorista e segurei o volante, olhando para o trânsito caótico da cidade. Para onde? Não tinha dinheiro para um hotel decente por muito tempo. Minhas economias eram poucas. Eu reinvestia tudo em treinamentos, acreditando na promessa da minha tia de que um dia eu seria sócia. Que tolice. Eu não tinha indenização a receber. Ela alegou justa causa por incompetência técnica, algo que eu levaria anos para reverter na justiça. Eu precisava de um teto agora. Lembrei-me de uma pasta velha de documentos que guardava no porta-luvas. Abri e revirei os papéis até achar uma escritura amarelada. Sítio Recanto Verde. Era a única herança do meu pai. Uma propriedade rural afastada, a quilômetros da civilização, que ele comprou pouco antes de adoecer. Ele dizia que seria nosso laboratório, nosso refúgio. Eu nunca tinha ido lá depois do enterro dele. Minha tia sempre dizia que o lugar era um lixo, que só servia para criar mato e bicho, mas era meu. Era o único lugar no mundo onde ninguém poderia me expulsar. Liguei o carro e dirigi. A cidade foi ficando para trás, os prédios altos dando lugar a galpões industriais, e depois, a campos abertos. A chuva começou a cair, grossa e pesada, dificultando a visão. Foram 4 horas de estrada. O asfalto acabou e deu lugar a uma estrada de terra esburacada que fez meu carro chiar e bater a parte de baixo várias vezes. Já era noite fechada quando os faróis iluminaram uma porteira de madeira, pendurada por apenas uma dobradiça, balançando com o vento. O mato estava alto, quase cobrindo a entrada. Meu coração disparou, não de alívio, mas de medo. Avancei com o carro devagar pelo caminho de pedras tomado por ervas daninhas. Então, os faróis revelaram a casa. Minha tia tinha razão em uma coisa. Parecia uma ruína. O telhado tinha telhas faltando. A pintura, que um dia deve ter sido branca, estava encardida e descascada, revelando os tijolos. As janelas estavam sujas, algumas com as venezianas quebradas. Parecia uma casa de filme de terror, abandonada há décadas. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho da chuva batendo na lataria e no telhado velho. É isso, Denise. Falei para mim mesma, minha voz tremendo. É isso ou dormir na estrada. Peguei minha lanterna do porta-luvas e uma das malas. Corri para a varanda para fugir da chuva. A porta da frente era de madeira maciça, inchada pela umidade. Peguei o molho de chaves antigas do meu pai, rezando para que funcionassem. Testei 1, 2, 3. Na 4ª tentativa, a fechadura girou com um estalo seco e doloroso. Empurrei a porta com o ombro. O cheiro me atingiu primeiro. Mofo, poeira fechada e madeira velha. A luz da lanterna varreu o ambiente. A sala era grande, mas estava vazia, exceto por um sofá coberto por um lençol encardido e algumas caixas empilhadas no canto. Havia teias de aranha nos cantos do teto e o assoalho rangeu alto quando dei o primeiro passo. Tentei o interruptor na parede, por puro instinto. Nada. Claro que não havia luz. A energia devia ter sido cortada há anos. Ou a fiação nem existia mais. O frio ali dentro era pior do que lá fora. Parecia que a tristeza impregnava as paredes. Fui até o centro da sala, soltei a mala no chão e iluminei ao redor. Janelas escuras me encaravam como olhos vazios. O vento uivava lá fora, fazendo a casa inteira estalar. Senti minhas pernas fraquejarem. O peso do dia, a humilhação no escritório, o olhar de nojo da minha tia, a perda do meu apartamento, a viagem exaustiva, tudo desabou sobre mim de uma vez. Caí de joelhos no chão empoeirado. Não me importei, com a sujeira na minha roupa social. Abracei meu próprio corpo, tentando parar de tremer. Mas o frio vinha de dentro. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis. Eu chorei alto. Um choro feio, de quem perdeu o chão. Pai. Solucei para o escuro. Por que você me deixou? Olha para mim. Eu sou um fracasso. Igual ela disse. Eu não tenho nada. Eu estava sozinha.
no meio do nada, numa casa caindo aos pedaços, sem emprego e sem futuro. Naquele momento, encolhida no chão daquela sala úmida, eu acreditei nas palavras da minha tia. Eu não valia nada. Eu não tinha força. Eu só queria fechar os olhos e esperar que aquele pesadelo acabasse. Mas o som da chuva e o frio nos meus ossos me lembravam que aquilo era a minha nova e terrível realidade. Acordei com um raio de sol batendo direto no meu rosto, atravessando uma fresta na janela quebrada. Meu corpo doía inteiro. Dormir no chão duro, usando um casaco embolado como travesseiro, não foi a melhor noite da minha vida. Mas pelo menos o choro tinha cessado. Levantei-me, sacudindo a poeira da roupa. O silêncio da manhã no campo era diferente do silêncio assustador da noite. Agora, ouvia-se pássaros. Olhei ao redor. À luz do dia, a casa parecia ainda pior. Havia manchas de umidade subindo pelas paredes como mapas antigos. E o cheiro de lugar fechado era forte, mas eu não tinha tempo para lamentar. Minha barriga roncou, lembrando que eu não comia desde o almoço do dia anterior. Comi uma barra de cereal que tinha na bolsa e tomei um gole de água quente da garrafinha que trouxe. Ok, Denise. Falei em voz alta, minha voz ecoando na sala vazia. Chorar não vai limpar esse lugar. Comecei a trabalhar. Não tinha muito material de limpeza, apenas o básico que comprei num posto de gasolina na estrada, mas tinha água de um poço artesiano que, milagrosamente, ainda funcionava com uma bomba manual no quintal. Passei a manhã inteira arrastando entulho, varrendo teias de aranha e esfregando o chão. Era um trabalho pesado, que quebrava as unhas e sujava as mãos, mas mantinha minha mente ocupada. Enquanto eu suava, não pensava na minha tia nem na humilhação. Perto do meio-dia, cheguei ao cômodo que ficava nos fundos da casa, o antigo escritório do meu pai. A porta estava emperrada, mas cedeu, com um empurrão forte. O ar ali dentro estava parado no tempo. Havia uma mesa de madeira maciça coberta por uma camada grossa de pó, uma estante vazia e uma cadeira tombada. Entrei devagar. Era estranho estar ali. Parecia que eu podia sentir a presença dele. Comecei a varrer o chão de madeira escura. Foi quando o cabo da vassoura bateu em uma das tábuas do assoalho e o som foi diferente. Parei. Bati de novo com o pé. Toque, toque. Definitivamente oco. Ajoelhei-me e passei a mão pela madeira. Havia uma ranhura quase imperceptível, disfarçada pelo desenho natural da madeira. Meu coração acelerou. Corri até a cozinha, peguei uma faca de mesa velha que encontrei numa gaveta e voltei correndo. Forcei a ponta da faca na fresta. A madeira rangeu, resistindo, até que a tábua se soltou. Debaixo dela, num buraco forrado com feltro, havia uma caixa de metal enferrujada. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava a caixa para fora. Ela era pesada. Não havia cadeado. Abri a tampa com cuidado, esperando encontrar dinheiro ou joias antigas, qualquer coisa que pudesse vender para sobreviver. Mas o que encontrei valia muito mais do que ouro. Eram cadernos. 3 cadernos de capa dura, de couro preto, bem gastos. Abri o primeiro e reconheci a letra imediatamente. A caligrafia inclinada e elegante do meu pai. As lágrimas voltaram aos meus olhos, mas dessa vez de saudade. Comecei a ler. Não eram diários comuns, eram registros de laboratório. Fórmulas químicas, anotações sobre extratos de plantas, temperaturas de cozimento, misturas de óleos essenciais. Virei as páginas freneticamente. E então eu vi. Fórmula base rejuvenescedora. Tentativa 45. Fracasso. A mistura oxida muito rápido. Passei mais páginas. Tentativa 102. Sucesso parcial. Textura perfeita, mas o cheiro não fixa. Continuei lendo até o último caderno, datado de meses antes da morte dele. Versão final. Estabilizada. O segredo é a maceração a frio da raiz da planta local. O resultado é superior a tudo que existe no mercado. A pele absorve em segundos. É isso. Consegui. Arregalei os olhos. A fórmula descrita ali era a base do produto mais vendido da empresa da minha tia, o carro-chefe que sustentava o império dela. Mas, lendo os detalhes, percebi algo chocante. O produto que minha tia vendia, aquele que eu gerenciei as vendas por anos, era bom, mas tinha defeitos.
Era oleoso demais em dias quentes e vencia rápido. A fórmula do caderno do meu pai resolvia exatamente esses problemas. Minha mente ligou os pontos numa velocidade assustadora. Minha tia não criou nada. Ela deve ter encontrado os rascunhos iniciais do meu pai, as versões imperfeitas, e roubado a ideia quando ele adoeceu. Ela lançou o produto meia boca, com a fórmula incompleta, e ficou rica. Ela nunca teve acesso ao caderno final. Ela nunca soube que ele tinha conseguido a perfeição. Você não era um fracassado, pai. Sussurrei, apertando o caderno contra o peito. Você era um gênio, e ela te roubou. Uma chama acendeu dentro de mim. Não era raiva, era justiça. Minha tia disse que eu tinha o sangue fracassado dele. Ótimo. Eu ia usar exatamente esse sangue para provar quem nós éramos. Peguei meu celular e conferi o saldo bancário. Era trágico. Eu tinha dinheiro para sobreviver por talvez 2 semanas se comesse muito mal, mas olhei para aqueles cadernos e tomei uma decisão insana. Entrei no carro e dirigi até a pequena cidade vizinha, a 20 minutos de estrada de terra. Fui a uma loja de produtos naturais e a uma farmácia de manipulação. Gastei quase tudo o que tinha. Comprei óleos, bases neutras, potes de vidro simples e os ingredientes específicos que meu pai descrevia nas anotações, muitos dos quais eram baratos e fáceis de achar naquela região rural. Voltei para a casa com o porta-malas cheio e o bolso vazio. A cozinha da casa velha virou meu laboratório. Limpei o fogão a lenha antigo, esterilizei as panelas com água fervente e comecei. Segui as instruções do meu pai como se fosse uma receita sagrada. Mexer devagar, sentido horário. Adicionar a essência apenas quando esfriar. O cheiro que subiu da panela era inebriante. Era um aroma suave, herbal, que trazia uma paz imediata. Quando o creme esfriou e ganhou consistência, passei um pouco no dorso da minha mão. A textura era aveludada, diferente de tudo que eu já tinha visto na fábrica da minha tia. A pele absorveu na hora, ficando macia e iluminada, sem nenhum traço de gordura. É perfeito, murmurei, incrédula. Eu tinha o produto, mas não tinha clientes. Não tinha marketing. Não tinha nome. Coloquei o creme em 20 potinhos de vidro pequenos, colei uma etiqueta escrita à mão, apenas com a data de fabricação, e creme hidratante artesanal. Na manhã seguinte, vi uma senhora caminhando pela estrada de terra em frente à minha porteira. Era uma vizinha, uma mulher simples com o rosto marcado pelo sol do trabalho na roça. Corri até a cerca. "Bom dia!" chamei. Ela parou, desconfiada. "Bom dia, moça. Você que mudou para a casa do falecido Geraldo?" "Sim, sou a filha dele." "Denise. Ah, o Geraldo era um homem bom. Uma pena o que aconteceu com a casa. Conversei um pouco, quebrei o gelo. No final, estendi um dos potinhos para ela. A senhora aceita um presente? Eu faço cremes naturais. É uma receita do meu pai. Gostaria que a senhora experimentasse. Não custa nada." Ela pegou o pote, ainda meio incerta, agradeceu e seguiu seu caminho. Pensei que não daria. Passei o resto do dia limpando o mato do jardim, exausta e preocupada se tinha feito a coisa certa gastando meu dinheiro naquilo. 2 dias depois, eu estava na varanda quando ouvi palmas no portão. Era a mesma senhora, mas ela não estava sozinha. Havia mais 2 mulheres com ela. "Oi, dona Denise!" Ela gritou, sorrindo de orelha a orelha. A pele do rosto dela parecia mais viçosa. "Menina, o que você colocou naquele potinho?" "Mágica?" Desci as escadas correndo, o coração disparado. "A senhora gostou?" "Gostei. Eu amei." Minhas manchas clarearam. A secura sumiu. Minha filha usou. E a espinha dela secou da noite para o dia. Ela apontou para as amigas. "Essa aqui é a Lourdes e a Cida. Elas querem comprar. Você tem mais?" Olhei para as 3 mulheres paradas na minha porta, segurando notas de dinheiro amassadas nas mãos. Um arrepio percorreu minha espinha. "Tenho", respondi, sentindo um sorriso verdadeiro abrir no meu rosto pela primeira vez. "Tenho sim. Entrem. E por favor." Vendi os 19 potes restantes ali mesmo, na varanda. Elas pagaram um valor justo e ainda pediram para eu reservar a próxima leva. Quando elas foram embora, olhei para o dinheiro na minha mão. Não era muito, não chegava nem perto do meu antigo salário. Mas aquele dinheiro tinha um peso diferente. Era meu.
era fruto da verdade do meu pai. Naquela noite, enquanto preparava uma nova mistura, bem maior dessa vez, percebi que a vingança não seria gritar ou brigar. A minha resposta seria o sucesso. Eu ia fazer aquele produto chegar longe, e minha tia nem imaginava o que estava por vir. 3 meses. Foi esse o tempo que levou para a minha cozinha ficar pequena demais. O que começou com 20 potinhos vendidos na varanda se transformou em uma avalanche. O boca a boca na região foi mais rápido que qualquer campanha de marketing que eu já tinha gerenciado na empresa da minha tia. As pessoas usavam, se apaixonavam pela qualidade e contavam para os parentes na cidade grande. Logo, eu não estava mais vendendo apenas para vizinhos. Eu estava despachando caixas pelo correio para todo o país. A casa, velha, que antes parecia um cenário de filme de terror, agora vibrava com vida. Com o lucro das vendas iniciais, contratei uma equipe de obras local para reformar o antigo galpão de tratores no fundo do terreno. Dona Denise, o piso está concretado e as bancadas de inox chegaram, avisou o mestre de obras, limpando o suor da testa. Olhei para aquele espaço amplo, limpo e iluminado. Não era uma fábrica gigante, mas era minha. Comprei misturadores profissionais, envasadoras automáticas e contratei 5 pessoas da região para me ajudar na produção. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que estavam desempregadas e me olhavam com uma gratidão que eu nunca recebi nos escritórios de vidro da cidade. Enquanto minha marca crescia, mantive minha identidade em segredo. Nos rótulos, não havia meu nome, apenas a marca que criei. Legado Natural. Eu queria que o produto falasse por si mesmo. E ele falava. Gritava, na verdade, mas o sucesso atrai atenção. E, inevitavelmente, atrai a concorrência. Eu monitorava o mercado de longe. Sabia que as coisas não estavam bem para o lado da minha tia. Relatórios do setor indicavam uma queda de 15% nas vendas da empresa dela no último trimestre. Os comentários nas redes sociais eram cruéis. A qualidade caiu, o cheiro mudou, encontrei uma marca nova muito melhor e mais barata. Os clientes estavam migrando. Eles perceberam a diferença entre um produto feito apenas para dar lucro e um produto feito com a fórmula perfeita do meu pai. Certa manhã, enquanto eu conferia o estoque de óleos essenciais, meu computador apitou com uma notificação de e-mail. O remetente fez meu estômago gelar. Departamento Jurídico. Era da empresa da minha tia. Abri a mensagem com a mão trêmula, mas logo a tremedeira passou, dando lugar a um sorriso irônico. O e-mail não era endereçado a mim, Denise, mas aos proprietários da Legado Natural. O texto era uma mistura de ameaça e desespero. Eles diziam que nossa fórmula era suspeitamente similar à deles e que estavam estudando medidas legais por plágio industrial. No entanto, no parágrafo final, o tom mudava drasticamente. Eles ofereciam uma proposta de compra. Queriam comprar minha marca, minha patente e tirar o produto do mercado, incorporando-o ao portfólio deles. O valor oferecido era alto. Alto o suficiente para eu comprar um apartamento de luxo e nunca mais trabalhar. Mas eu não estava ali pelo dinheiro. Respondi o e-mail de forma sucinta, usando um alias corporativo. Agradecemos a oferta, mas a Legado Natural não está à venda. Quanto às ameaças legais, temos documentação que prova a anterioridade e originalidade das nossas fórmulas. Sugerimos que revisem a qualidade do próprio produto antes de se preocuparem com a concorrência. Apertei enviar, sentindo um peso sair das minhas costas. A Denise, sobrinha incompetente, tinha morrido naquela sala de demissão. Quem estava ali agora era uma empresária que sabia o valor do que tinha nas mãos. A resposta da minha tia veio de outra forma. Ela tentou sufocar minha produção. Uma semana depois, recebi uma ligação do meu principal fornecedor de embalagens. Ele parecia nervoso. Dona Denise, olha, eu sinto muito. Recebi uma pressão de um cliente muito grande, antigo. Eles disseram que se eu continuar vendendo vidros para a senhora, eles cancelam o contrato comigo. E eles compram milhões. Eu não posso perder essa conta. Era jogo sujo. Minha tia estava tentando cortar minhas pernas, impedindo que eu comprasse matéria-prima. Respirei fundo. Eu sabia que isso podia acontecer. Eu entendo, seu Carlos. Negócios são negócios. Obrigada por avisar. Desliguei o telefone, sentindo o pânico querer entrar.
Sem embalagens eu parava. Sem matéria-prima, a fábrica fechava. Fiquei sentada no escritório, improvisado dentro do galpão, olhando para o retrato do meu pai na mesa. "O que você faria, pai?" perguntei. O telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. "Alô?" Atendi, sem muita paciência. "Por favor, falo com a diretora da Legado Natural?" "Sim, é ela." "Aqui é Roberto, diretor comercial da Distribuidora Nacional de Essências." Ele fez uma pausa. "Eu fornecia para o seu pai há muitos anos antes dele se afastar dos negócios da família." Meu coração parou por um segundo. Roberto era o maior fornecedor de matérias-primas de alta qualidade do país. A empresa da minha tia era a maior cliente dele. "Eu lembro do senhor, Roberto." Respondi cautelosa. "Mas imagino que o senhor tenha contrato de exclusividade com a concorrência." "Tinha." Ele corrigiu, a voz firme. "Mas estou ligando porque analisei o seu produto. Fizemos testes em laboratório. A pureza do que a senhora está vendendo é algo que eu não vejo desde que seu pai era vivo. A empresa que detém o mercado hoje tem pedido insumos cada vez mais baratos, de segunda linha, para cortar custos. Eles estão destruindo a reputação do setor." Ele suspirou do outro lado da linha. "Eu sou um homem de negócios, mas também valorizo a qualidade. Eu sei quem está por trás dessa marca nova, minha jovem. Reconheci a assinatura química. É o trabalho do Geraldo. E se a filha dele tiver metade da honra do pai, eu quero fazer negócio com você." Segurei as lágrimas. O respeito. Era isso que meu pai buscava. E era isso que eu estava reconquistando. "O que o senhor propõe, Roberto?" "Eu garanto o fornecimento de tudo o que você precisar. Embalagens, essências, extratos. E faço um preço melhor do que faço para eles, com prazo estendido. Quero ver essa marca crescer. Quero apostar no cavalo certo dessa vez." Fechei os olhos, sentindo uma onda de alívio e vitória. "O senhor não vai se arrepender, Roberto. Vamos fechar." Com o apoio dos grandes fornecedores, a tentativa de boicote da minha tia saiu pela culatra. Não só eu continuei produzindo, como consegui melhorar minhas margens de lucro. A produção no galpão triplicou. Contratei mais gente. A estrada de terra teve que ser nivelada para aguentar os caminhões que entravam e saíam todos os dias. Enquanto isso, as notícias sobre a empresa da minha tia pioravam. Ações em queda livre, reclamações de investidores. Ela estava perdendo o controle, desesperada, atirando para todos os lados, sem saber que o inimigo que ela tentava destruir era a sobrinha que ela chamou de fracassada. Chegou o fim do ano. E com ele, o convite para a maior feira de cosméticos e negócios do país. Todos os anos, eles premiavam a empresa revelação e o produto do ano. Sempre fui a esses eventos como sombra da minha tia, carregando a bolsa dela enquanto ela recebia aplausos imerecidos. Mas este ano, o convite chegou em meu nome, como CEO da Legado Natural. Olhei para o convite dourado em cima da minha mesa. Era hora. Era hora de sair das sombras. Era hora de ela saber quem realmente a derrotou. Peguei o telefone e liguei para minha assistente. "Prepare o carro. Nós vamos para a capital. E reserve o melhor vestido que encontrar. A gente vai subir naquele palco." O salão de eventos do hotel de luxo brilhava com lustres de cristal e o murmúrio da elite empresarial do país. Meses atrás, eu não teria coragem de entrar ali sem baixar a cabeça. Eu era apenas a sobrinha, quieta, a sombra da poderosa presidente. Mas naquela noite, enquanto eu caminhava pelo tapete vermelho, sentia o chão firme sob meus saltos. Eu não usava as roupas cinzas e sem graça que minha tia me obrigava a vestir. Eu usava um vestido azul profundo, elegante, que me fazia sentir poderosa. Avistei minha tia de longe. Ela estava sentada em uma das mesas principais, cercada por sua comitiva de advogados e diretores, mas algo estava diferente. A postura dela, sempre tão rígida e altiva, parecia curvada. Ela parecia mais velha, cansada. Ela gesticulava nervosamente com alguém ao telefone, provavelmente tentando conter mais uma crise na empresa. Passei perto da mesa dela. Ela levantou os olhos por um segundo. O olhar dela varreu meu rosto, mas não. Houve reconhecimento imediato. Talvez porque ela nunca tivesse me visto maquiada daquele jeito. Ou talvez porque, para ela, eu já tivesse desaparecido no esquecimento, derrotada em algum canto sujo do mundo. Ela desviou o olhar.
voltando para o seu problema, me dispensando como se eu fosse apenas mais uma convidada anônima. Sorri internamente. Espere só mais um pouco, titia. Sentei-me na mesa reservada para legado natural. Roberto, meu fornecedor e agora amigo, estava lá, sorrindo orgulhoso. Nervosa? Ele perguntou. Nem um pouco, respondi, e era verdade. Eu estava pronta. A cerimônia começou. Prêmios foram dados, discursos chatos foram feitos. Até que chegou o momento mais aguardado da noite, o prêmio de Empresa do Ano e Excelência em Boise. Produto. Era a categoria que a empresa da minha família dominou por uma década. O apresentador subiu ao palco, segurando o envelope dourado. O silêncio no salão era total. Este ano, tivemos uma reviravolta surpreendente no mercado. Começou ele. Uma nova marca surgiu do nada, conquistando o público com uma qualidade que os especialistas chamam de revolucionária. Com vendas recordes e aprovação máxima dos consumidores, o prêmio vai para... Eu vi minha tia se ajeitar na cadeira, esperando ouvir o nome da empresa dela, por puro hábito ou arrogância. Legado natural. Os aplausos explodiram. Eram ensurdecedores. Minha tia congelou. Ela olhou para os lados, confusa, vendo todos se levantarem para aplaudir a concorrência que estava destruindo o império dela. Respirei fundo. Levantei-me e caminhei em direção ao palco. O holofote me seguiu. Enquanto eu subia os degraus, a luz bateu no meu rosto e foi projetada nos telões gigantes do salão. Foi nesse momento que eu ouvi um grito abafado, um som de cadeira sendo arrastada violentamente. Olhei de relance para a plateia. Minha tia estava de pé, branca como papel, a boca aberta em um ó perfeito de choque. Ela finalmente me viu. Peguei o troféu pesado e brilhante das mãos do apresentador. Aproximei-me do microfone. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio carregado de curiosidade. Boa noite a todos. Minha voz saiu firme, amplificada pelas caixas de som. Agradeço imensamente por este reconhecimento. Muita gente pergunta qual é o segredo do nosso sucesso repentino. Fiz uma pausa, olhando diretamente para a mesa onde minha tia estava paralisada. O segredo não é tecnologia de ponta ou marketing agressivo. O segredo é a verdade. Ergui o troféu um pouco mais. Este prêmio pertence, na verdade, ao meu pai, um homem que foi chamado de sonhador, de fraco, e por algumas pessoas desta sala de fracassado. Houve um murmúrio na plateia. As pessoas começaram a conectar os pontos. Ele criou estas fórmulas com amor e integridade. Durante muito tempo, o mercado recebeu apenas uma versão diluída e imperfeita do trabalho dele, vendida por quem não tinha o talento para criar, apenas a ganância para lucrar. Mas a qualidade real, a essência pura, isso não se pode falsificar para sempre. Eu só recuperei o que era dele. Eu provei que o sangue dele não era de fracasso, era de genialidade. Obrigada. Desci do palco sob uma nova onda de aplausos, dessa vez ainda mais fortes. Muitos ali conheciam a história da minha família, sabiam dos boatos. Eles entenderam o recado. Eu não precisei citar nomes. A humilhação pública da minha tia estava completa, não por minhas palavras, mas pela realidade dos fatos. Quando a cerimônia acabou e eu estava saindo pelos fundos para evitar o assédio da imprensa, ouvi passos apressados batendo no piso de mármore. Denise! Denise, espere! Parei e me virei devagar. Minha tia vinha correndo, algo que eu nunca a vi fazer. Ela estava descabelada, a maquiagem levemente borrada. Ela parou na minha frente, ofegante. A arrogância tinha sumido. O que restava era uma mulher desesperada. É você? Ela disse, a voz trêmula. Como? Como você fez isso? Aquelas fórmulas eram do seu pai? Sempre foram. Respondi calmamente. Você só nunca se deu ao trabalho de procurar no lugar certo. Ela engoliu em seco, olhando para os lados para ver se alguém nos observava. Então, ela tentou a tática que sempre usou. Manipulação. Denise, querida. Escute. Nós somos família. Sangue do mesmo sangue. Essa briga não faz sentido. A minha empresa, a empresa que o seu avô fundou, ela está sangrando. Se nós unirmos forças, se você trouxer a legado natural para dentro do nosso grupo, nós seremos imbatíveis. Eu posso te dar a presidência. Eu me aposento. Mas, por favor, não deixe o legado da família morrer.
Olhei para ela e, pela primeira vez em anos, não senti medo, nem raiva, nem tristeza. Senti pena. O legado da família não está morrendo, tia. Falei, ajeitando a alça da minha bolsa. Ele está mais vivo do que nunca. Ele só mudou de mãos. Você não pode fazer isso comigo. Ela elevou a voz, agarrando meu braço. Eu te criei. Eu te dei emprego quando ninguém queria. Você me deve isso. Soltei o braço dela com um movimento suave, mas firme. Eu não te devo nada. A única coisa que você me deu foi a demissão que me libertou. Dei um passo para trás. Você disse que eu era igual ao meu pai. Você estava certa. E é por isso que eu venci. Denise! Ela gritou, as lágrimas de raiva e impotência escorrendo. Você vai me falir. Isso não é pessoal, tia. Usei a frase favorita dela, sentindo o sabor doce da ironia. São apenas negócios. Dei as costas e caminhei em direção à saída, onde meu carro me esperava. O ar da noite estava fresco e limpo. Atrás de mim, deixei uma mulher que tinha tudo e perdeu tudo por subestimar o poder da honestidade. À minha frente, a estrada estava aberta. Entrei no carro, coloquei o troféu no banco do passageiro, o lugar onde meu pai estaria se estivesse vivo, e dei partida. Eu tinha uma reunião na manhã seguinte para aprovar a expansão da fábrica. A casa velha e destruída agora era um lar reformado e cheio de vida. E eu finalmente sabia exatamente quem eu era.